Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria, um privilégio poder entrar na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, aprender, estudar, pensar e principalmente levar até você uma reflexão sobre os mais variados assuntos da teologia, pensando sempre a partir do texto bíblico, e essa é a ideia do Vejam Só, que você aí na sua casa se interesse pelos assuntos. Eu sempre reforço isso. Infelizmente, o nosso tempo não dá para esgotar todas as possibilidades do assunto. E por isso, a ideia é que você, a partir desse debate, se interesse pelo tema. Busque, leia, pesquise, vá atrás de outras referências, para que você forme o seu conhecimento. E a partir disso, aí sim, você dá as suas respostas também às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Por isso, seja muito bem-vindo, aproveite mais uma edição preparada com muito carinho para você que eu sei que curte. E para você que curte, eu vou deixar aqui também o meu Instagram. Chega por lá, para a gente poder trocar ideia também por lá, conversar um pouco. Lá eu consigo dar alguns pitacos também sobre os temas que nós abordamos aqui, alguma coisa mais pessoal, às vezes a minha opinião também. Aqui no programa, às vezes eu não consigo fazer isso. Então chega por lá que a gente troca essa ideia também, @Zeca_Pereira, recebo muito carinho, quero deixar aqui o meu agradecimento, todo o pessoal, toda a galera que acompanha o Vejam Só, é muito bacana receber esse retorno de vocês e de fato é um incentivo, um combustível para que a gente continue o trabalho aqui. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e na sequência já vou apresentar aqui o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, um tema bem interessante, tenho certeza que você já passou pelo trecho que nós vamos estudar e de repente não se deu conta de todo o ensinamento que tinha ali por trás daqueles versículos ali também. Daqui a pouquinho nós vamos conversar melhor sobre isso. Apresentar os meus convidados primeiro. Com muita alegria, que Vejam Só, tenho o prazer de receber novamente aqui nos nossos estúdios o professor Joerley Cruz. Ele que é membro da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Professor Joerley, obrigado, meu irmão, novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Eu que agradeço, Zeca, mais uma vez. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês, estar aqui com os irmãos, poder participar, compartilhar aquilo que foi colocado, né? Um tema importante, interessante, que eu acho que a gente vai aproveitar bastante nesse momento. Sim, vai ser muito legal a gente pensar um pouquinho sobre isso também e ouvir as opiniões e levar até você o conhecimento. Professor Joerley, vou começar com as informações da igreja para a gente, por favor. Pois não, eu faço parte da Igreja Batista Memorial de São Paulo. A nossa igreja ela está situada na altura do quilômetro 21 da rodovia Raposo Tavares. Então a dica vai aí, você chega na Raposo Tavares, quilômetro 21, liga o Waze, liga o GPS, coloca lá a Igreja Batista Memorial de São Paulo, que é a única que tem lá, e ele te leva até lá. Boa. O Waze está salvando realmente, né? Nos ajudando. Os contatos do professor Joerley estarão à sua disposição durante o programa e também no nosso perfil do Instagram. Bom, nós vamos colocar lá, aí você com calma, acessa, pode tirar dúvidas sobre o assunto, pegar outras informações também da igreja, tá bom? Fique à vontade por lá, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Agradeço. Tá bom? E o Vejam Só também tem a honra de receber nesta oportunidade o pastor Marcelo Oliveira, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Pastor Marcelo, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo, aprender junto com o irmão também, e o nosso público gosta e admira demais também o trabalho do irmão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço de voltar aqui a esse programa que é recorde de audiência. Muito obrigado, Zeca, que Deus abençoe. A alegria aqui conhecer o professor Joerley Cruz, que nós tenhamos aqui um excelente debate para edificação e aumento do conhecimento do povo de Deus, que, como você disse, essa é a proposta do Vejam Só, né? Sem dúvida. Ser um canal de bênção para a igreja brasileira, não somente a igreja brasileira, a igreja espalhada pelo mundo. Muito obrigado, uma honra voltar aqui. A alegria é nossa, meu irmão.
Muito, muito feliz, muito bacana sempre receber o conhecimento que o irmão traz e o valor que agrega também aos debates é reconhecido por quem nos assiste. Obrigado. Antes de falar um pouquinho do trabalho do irmão, passa também as informações da igreja, do Ministério Belém para a gente, por favor. Alegria, nós estamos ali na rua Doutor Fon, paralela ali à famosa Radial Leste, né, no Templo Novo, número 140, servindo a Deus com muita alegria e aguardando você lá, né, Zeca? Você é muito bem-vindo lá. Dentro, em breve, irei caminhando até lá. Sim. Porque assim que saiu o apartamento, comprei ali na Padre Adelino. Que chique. Tá do lado. Olha. Vou caminhando lá na escola dominical lá. Pronto. Para aprender com os irmãos lá. Será Já que uma a presbiteriana vai ficar longe, né? Aí eu vou Pronto. caminhando. Já que você não quer ir para a presbiteriana, eu vou lá para Belém. Fica melhor, né? Você é muito bem-vindo, mas eu vou lá também. Amo a igreja presbiteriana. Boa, Marcelo. Marcelo é um amigão, querido. É o cara que, assim, os eventos que eu vou, eu sempre encontro o Marcelo. A gente sempre se encontra, né, Marcelo? É verdade. Sempre se encontra. Muito bacana. Tenho a alegria de encontrá-lo. Muito legal. Marcelo, vamos falar um pouquinho do seu material? Poxa, Vou começar com esse daqui que a gente já falou outras vezes, depois eu vou pro novo. Fala um pouquinho o que o pessoal vai encontrar nesse livro aqui, ó. Esse é um livro muito especial para mim, Zeca, né? Foi um best-seller de uma grande editora aí de São Paulo. E tem o prefácio do inesquecível pastor Dr. Russell Philip Shedd, né? Que é uma honra muito grande para mim. Eu falo, professor Joel, que se as pessoas não comprarem por causa minha, só o prefácio do Dr. Shedd já vale todo o livro, né? Sem dúvida. Então abordamos aí personagens esquecidos, Apeles, né? Que talvez você que nos ouve nunca ouviu alguém falar sobre ele, né? É um nome esquecido do Novo Testamento. Orígenes, um dos pais da igreja, pensava que era Apolo, quando Paulo faz referência a Apeles. E o que chama a atenção é a designação que Paulo dá para Apeles. Paulo diz assim: saudai Apeles aprovado em Cristo. Aí eu falo nesse livro, se a nossa vida fosse resumida em uma frase, o que as pessoas falariam de nós? Sim, em um versículo, né? Porque, Zeca, você não vê mais Apeles em nenhum outro lugar do Novo Testamento, né? E Paulo faz essa designação tão bonita a Apeles, aprovado em Cristo. Então, nós pegamos alguns personagens esquecidos, Benaia, que enfrentou um leão numa cova num dia de neve, né? Epafrodito, esses personagens que quase nós passamos por eles e esquecemos das suas histórias, dos seus legados, e escrevemos esse livro que tem abençoado muitas pessoas aí para a glória de Deus. Sim. Tem um outro aqui, Marcelo. Esse aqui a gente até já conversou sobre um próximo dele, né? Dos nomes de Deus. É verdade. E esse aqui é específico no Salmo 23. Fala um pouquinho para a gente. Olha, esse é um lançamento, Zeca. Eu estou muito feliz. Deus me deu a graça de escrever aí esse livro. E por que o Salmo 23? Porque é o salmo mais famoso da Bíblia, é o salmo mais conhecido do mundo, não é? Como disse Charles Spurgeon, a trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. E nós catalogamos, a partir do texto original, e nesse sentido, Zeca, professor Joel, permita-me, não aqui me vangloriar, se trata de um livro inédito. Por que eu falo isso? Porque nós temos, Zeca, bons comentários do livro dos Salmos, várias editoras, mas um livro específico que trabalhe os nomes de Deus, nós não tínhamos até então no mercado editorial brasileiro. Então, catalogamos, a partir do texto original, 12 nomes. Se você me permite, quero falar só 2. Rapidinho, por para favor. mostrar a riqueza do texto original. O Salmo 23:1, no original hebraico, diz assim: Adonai roi lo sa. Literalmente significa isto. Nós vamos traduzir literalmente. O Senhor é meu pastor e Ele não faltará. Não é que não faltam as coisas, é o Ele pastor que não falta. Agora, olha o brilhantismo do hebraico. Você sabe, você estudou no Mackenzie, nos encontramos lá muitas vezes, você na teologia, no direito, que o hebraico é uma língua consonantal. As mesmas palavras, as mesmas letras de Roi, que é Resh, Ain e Rei, formam a palavra Reê ou Reá. E alguém pergunta, olha o brilhantismo do Salmo 23. O que é Reê e Reá em hebraico, que é a mesma raiz de Roi? É amigo íntimo. Então, olha como nós poderíamos traduzir o Salmo 23:1. O Senhor
é meu amigo íntimo e eu não preciso de mais nada. Então, nós trabalhamos essas nuances, sabe? Esses detalhes que às vezes se perde numa tradução, estão aí e você pode adquirir através do nosso Instagram, que deve aparecer aí na tela, ou através do WhatsApp comercial também, que está aí disponível para essa grande audiência. Os contatos vão aparecer, obviamente, durante o programa, mas também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? A gente vai juntar tudo lá, fica mais fácil também. Às vezes, durante o programa você não consegue, vai lá, está à sua disposição. Fica, obviamente, a indicação do programa desse material. Nós fizemos uma entrevista no mês de janeiro. Foi. O pastor Marcelo falando sobre um livro, né? Os Nomes de Deus. Foi. Deu muita repercussão. Muito lindo, verdade. Só gostou demais, exatamente por conta desse trabalho. Primeiro com a língua original, segundo com essa pesquisa, porque, afinal de contas, a gente passa o texto e vai embora, né? Isso. Aquela leitura sem cuidado. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Antes de falar do tema que nós vamos tratar aqui e já pegar as primeiras observações dos meus convidados, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou no programa, aí nosso estilo é outro, está diferente. Se você que me assiste precisa mudar o seu visual, de repente tem algum evento importante, ou ainda quer repaginar até o seu estilo de se comunicar, e a comunicação começa pelo visual. Procure pela Garbo. Acesse as redes sociais ou, se você preferir, vai no site garbo.com.br. E lá você vai localizar todo o portfólio da empresa, além, é claro, de acessar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, lá na loja fala que viu aqui no Vejam Só, aí você vai ativar para você um super desconto, tá bom? Vai ficar elegante, bonito, vai receber ali do pessoal da loja uma assessoria para você combinar as coisas direitinho e vai ganhar um desconto. Aí fica tudo certo, tá bom? Quero deixar um abraço aqui muito especial para o Militão, o irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando, viu? O trabalho de vocês, tá bom? Dado o nosso recado, deixa eu apresentar o tema de hoje e eu vou pedir para você que nos acompanha prestar atenção, que eu vou ler rapidinho o primeiro versículo do capítulo 6, lá da carta aos Hebreus, que diz assim, ó: por isso, deixando os princípios elementares, em outras traduções fala dos rudimentos, da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. E é aí que está o nosso debate de hoje. Primeiro, será que nós já abandonamos esses rudimentos, esses princípios elementares? Já avançamos? Aliás, o que são esses rudimentos, esses princípios elementares? Depois nós vamos avançar no texto, porque tem alguns detalhes ali que são interessantes também. Mas começamos com essa pergunta. Podemos afirmar que nós já deixamos esses rudimentos? O texto bíblico aqui fala que nós devemos deixar e avançar. E é isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Professor Joelê, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Podemos afirmar que nós já deixamos os rudimentos ou os princípios elementares da doutrina de Cristo? Pois é, quando a gente pensa nos princípios elementares, rudimentares, nós pensamos que é o início daquilo que Jesus nos proporcionou. Bem da verdade é que, então, há um avanço. Há necessariamente um avanço na igreja cristã de hoje em relação à igreja cristã de antigamente. Nós temos o autor de Hebreus escrevendo para uma igreja ou para igrejas onde são judeus convertidos e eles tinham ainda uma comunicação com essa forma de ser. Então nós vemos no próprio texto que existem paridades, né? Por exemplo, batismo e imposição, enfim, onde isso se tornava, tanto para a questão do judaísmo, uma coisa que ficou bem na sua história, dentro da sua religiosidade, bem como também dentro do cristianismo, da era cristã, uma situação quando o batismo que havia e que era um momento em que o Espírito Santo de Deus ia sobre eles, era acompanhado também da imposição de mãos, por exemplo. Coisa essa que hoje nós não necessariamente mais fazemos. Primeiro, porque o batismo do Espírito Santo é algo completamente invisível.
E é algo que não depende mais da própria igreja ser a agente principal ou ela será aquela que permite com que esse batismo aconteça. Nós temos exemplos no livro de Atos que faz a gente perceber que aqueles irmãos, eles eram batizados no Espírito com as imposições de mão, né? E que isso na esfera do tempo, quando nós chegamos hoje, nos nossos dias, a igreja necessariamente não mais acompanha essa mesma ritualística, considerando que a obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus, não necessita e não se condiciona exatamente a isso. O texto que antecipa esse nosso texto lido, ele fala sobre a questão da imaturidade, a questão do se prender a essas situações, não permitindo com que houvesse uma maturidade sobre a compreensão da obra do Espírito de Deus. É natural, a igreja está nos seus primórdios, mesmo o Hebreu sendo uma carta um pouco mais tardia em relação aos outros textos. Mas a igreja ainda está numa era de início de acontecimentos novos. Eu acredito que hoje nós temos e podemos ter uma percepção de que a obra do Espírito de Deus, ela avança e ela independe da nossa sensibilidade, do nosso rito, dos nossos atos, da nossa função ativa como igreja para que a pessoa seja ou não batizada pelo Espírito. A pessoa pode ser batizada pelo Espírito na sua própria casa. E ela chega na comunidade e fala, o Senhor me visitou. Mas como? Nós não colocamos as mãos em você? Mas como? Então, eu acho que nesse princípio, a partir daí, nós temos uma verificação de que essas coisas, elas se elevaram, né? Elas não se apagaram. Os rudimentos, eles não deixaram de existir, mas eles passam a não ser mais um fator condicionante para que a igreja possa caminhar e andar nos dias de hoje. Boa. Essa é a base, para mim. Sim, sim. Tem uma série de questões aí que a gente, com o caminhar aqui do programa, vai conseguir abordar também e aprofundar, até porque o pastor Marcelo também vai oferecer as considerações iniciais dele aqui e, a partir disso, a gente vai conseguir identificar, imagino eu, algumas divergências nessa fala aí e nós vamos tentar entender isso também. Vamos lá, pastor Marcelo, podemos afirmar que nós já avançamos, abandonamos esses rudimentos e estamos caminhando para o que é perfeito? Esse é um texto magnífico, né? E parabenizar aí o amado Zeca, né, pastor Joel? Porque, olha, nem Shlomo Hameler, com toda a sua glória, se vestiu com um garbo desse aqui, viu? É só o pessoal para me deixar garboso mesmo. Pronto, é por isso que deu certo. O pessoal brinca que não pode me ver chegando na emissora. Aí que é o perigo. Porque daí chega com o moletom. Chega nada. Aí ele é resenheiro, viu? O programa aí é outro estilo. Aí fica bonito. Vamos lá, Marcelo. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Esse é um texto, como eu disse, magnífico, né? Aliás, a carta aos Hebreus é de uma profundidade tremenda. Penso que deveria ser mais estudada, mais exposta, mais pregada, porque revela algo primordial, fundamental, a superioridade de Cristo sobre toda a antiga dispensação. Ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, ele é maior que o templo, ele é maior que Salomão, não é? Então, a carta aos Hebreus é muito linda e é tão profunda que os estudiosos debatem quem é o autor desta carta, né? Há uma disputa tremenda na academia. Por exemplo, eu escrevi aqui, Tertuliano atribuiu a epístola a Barnabé, né? Clemente de Alexandria a Lucas. A Igreja do Oriente universalmente aceitou a epístola como sendo de Paulo. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus tinha uma proximidade muito grande com Timóteo, conforme o capítulo 13, o verso 23, né? O Código Alexandrino do Vaticano coloca a epístola aos Hebreus imediatamente após a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, e alguém pergunta, né? Então, por que Paulo omitiu o seu nome, já que ele escreveu? Eusébio, citando Clemente, diz que omitiu Paulo propositadamente, por quê? Olha que resposta inteligente.
porque o apostolado de Paulo era para os gentios. E como está escrevendo para cristãos hebreus, então Paulo não quis. Mas eu concordo com Orígenes que, em última instância, só o Eterno sabe quem escreveu, não é? Essa epístola maravilhosa. Então, à guisa de introdução aqui, eu penso que sim e que não. Né? Porque eu concordo com o pensamento do professor pastor Joel, no sentido que nós avançamos muito. Mas, ao mesmo tempo, como ele bem citou, porque para nós explicarmos o capítulo 6, nós temos que retroceder à perícope final dos versos 12 a 14, onde o escritor aos Hebreus está dando uma advertência, algumas advertências na carta aos Hebreus, e essa é uma. Pois com o tempo vocês deviam ser mestre, devido ao tempo decorrido, vocês necessitam que ensinam de novo. Quais são esses princípios elementares dos oráculos de Deus? Possivelmente aqui uma citação de todo o Antigo Testamento, né? Daquilo que foi constituído por Deus. E vocês então se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o que a princípio o escritor está dizendo é assim: vocês estão estagnados. Isso está acontecendo hoje na igreja brasileira, infelizmente. Um culto que está se misturando a um culto judaico-cristão. Você não sabe hoje, Zeca, se você está num culto cristão, você está numa sinagoga. Se é uma sinagoga ou se é um culto cristão. Então, o escritor aos Hebreus quer deixar claro que o leite aqui é assim: olha, se você conhecer a suficiência de Cristo, você não vai precisar mais do leite. Você não vai mais precisar retroceder. Então, eu quero fazer esse contraponto, que sim e que não. Não porque ainda há muita imaturidade né, no nosso meio, e sim porque nós já avançamos, nós já prosseguimos. E como diz Paulo, né, nós podemos linkar esse texto com Paulo quando ele fala em Filipenses 3, todos quantos vós já sois perfeitos. Como assim? Qual é a ideia de perfeição? A palavra grega é teleios, da ideia de maduros, né? Aqueles que são capazes de discernir o bem e o mal. Mas logo depois ele diz assim: ainda nós que não somos perfeitos. Ora, somos perfeitos ou não somos? Então, nós vamos tentar aqui transitar entre esses dois pontos aí, uma linha muito tênue, e teremos aqui um tempo muito abençoado. Sem dúvida, esse é um tempo de aprendizado. Deixa eu só aproveitar, então, antes de continuar aqui a nossa conversa, abrir a oportunidade para você que me assiste participar também. Você vai acessar lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar toda a interação com o programa, né? Já falei aqui dos contatos, dos convidados, por exemplo, e também as nossas enquetes. Vou pedir então para o pessoal colocar aí na tela, por favor, a nossa enquete que nós deixamos disponível para você lá no Instagram. Tá aí, ó. Você acredita que hoje permanecemos nas doutrinas elementares ou já partimos para aquilo que é perfeito? E a gente colocou a referência aí do texto. Aí você tem duas opções. Continuamos nas doutrinas elementares, no básico. Não, partimos para o que é perfeito. Escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acho que nós estamos nas doutrinas elementares por conta disso, disso e disso. Você viu aqui que o professor Joelei tem uma ideia desses princípios. O pastor Marcelo, outro também, coloque lá. Não, já partimos para o que é perfeito, por conta disso, disso, disso. Coloque lá suas visões, nós vamos separar alguns comentários e colocar aqui durante a nossa conversa também, tá bom? Deixa eu dar só um recadinho bem rápido para você. Ó, já falei do Instagram. Se você procurar Programa Vejam Só no Facebook, você vai localizar a nossa página também, lá no Facebook, tá bom? Você pode seguir por lá. Lá a gente também coloca todas as informações do programa. E também no YouTube, Programa Vejam Só. Nós reativamos o canal do Vejam Só. No nosso canal você vai encontrar o material que a gente produz atualmente, né, os programas novos, e também nós vamos deixar lá disponível uma playlist com os programas antigos. Muito bom. Tá bom? Então, ó, pelo que eu vi, tem programa de 2013, 2014. Muito bom. E daí para frente você vai localizar tudo lá, vai poder reviver. Vai ter o Weber novinho lá. Vai lá que você vai ver. Olha que o Weber está ouvindo esse programa. Ah, mas o Weber está lá, brilhando. Vai ser muito legal. Acessa lá que você vai encontrar todo esse material também, tá bom? E, além disso, tanto no YouTube
quanto no Facebook, quanto no Instagram, nós vamos transmitir ao vivo as nossas gravações. Eu sei que parece um paradoxo, né? Ao vivo e gravação, mas é isso. A gente grava para exibir na TV e você das redes sociais já vai acompanhar essa gravação, tá bom? Já vai ver antes e, obviamente, vai poder interagir, mandando a sua participação por esses canais também, tá bom? Então, vai lá que você vai descobrir os dias e os horários certinho que nós vamos fazer essas transmissões, tá bom? Para finalizar, você que curte o Vejam Só, nós estamos em todas as plataformas de áudio. Rapaz, você vai para o trabalho ouvindo, você vai no carro, no metrô, tudo lá. Escolha a melhor, escolha a que você use e procure pelo programa Vejam Só e você vai nos localizar lá também, tá bom? Todo o nosso material lá à sua disposição. Ajude a compartilhar, a divulgar, para todo mundo saber dessas novidades. Você encontra o Vejam Só em todos os lugares. A nossa ideia é aproximar o Vejam Só de você, para utilizar, obviamente, toda a tecnologia para levar o nosso conteúdo. Então, tem em vídeo, tem em áudio, tem nas redes sociais, tem em tudo. Vai lá que você vai achar e vai poder desfrutar muito do Vejam Só e compartilhar esse conteúdo com todo mundo, tá certo? Fique à vontade por lá, tá bom? Professor Joelei, eu tinha até anotado aqui e quero saber do irmão, por que esses princípios elementares ou rudimentos não podem ser associados a essa prática judaica, ao sacrifício, ao culto do templo, a todas essas coisas que os apóstolos no início da caminhada da igreja brigaram muito. Paulo talvez seja o que mais enfrentou esses judaizantes. De alguma forma a gente pode aplicar isso aqui, ou seja, esses princípios são elementares, o sacrifício, aquela que apontavam para Cristo, e quando Cristo veio, esse é o caminho perfeito? Ou não necessariamente a gente pode fazer essa associação aqui? Eu acho que a gente pode fazer uma associação, porque como o texto é para os hebreus, né? Quer dizer, inicialmente eles são os destinatários. A questão toda está diante deles nessa transição entre a compreensão do Evangelho e as suas práticas. Então, seus batismos, por exemplo, né? Os batismos judaicos, e o texto aqui tem o plural de batismos, né? Sim. Alguns comentaristas vão dizer que é um batismo só. Se fosse um batismo só, nós sabemos qual é. Se são mais de um, então isso tem a ver com aquilo que o povo vivenciou na sua prática religiosa. Imposição de mãos, também isso era feito. O sinédrio impunha as mãos no seu novo participante, os rabinos, eles recebiam a imposição de mãos. Os sacrifícios em si, quando nós olhamos para Hebreus começa o primeiro capítulo dizendo assim: a revelação foi dada, o perfeito já foi revelado. Antes, vocês receberam a mensagem dos pais, pelos profetas, por tudo. O perfeito chegou. Se o perfeito chegou e a revelação de Deus, última revelação, é Cristo Jesus, à medida em que o tempo passa, saindo da realidade dessa carta, a perfeição do conhecimento de Jesus vai invadindo cada vez mais nós, igreja. Eu conheço a Jesus pelos evangelhos, pelas cartas, muito mais do que eles conheceram lá. E ainda mais eu sou somado pela fé. E aí diz Jesus que os felizes são aqueles que não viram nada e assim mesmo creram. Então, essa transição dos leitores hebreus para nós aqui, leitores cristãos, a gente tem um ganho nesse aspecto de que houve uma transição, uma mudança, de maneira que as nossas discussões sobre o batismo, sobre o fato da salvação, veja, a questão aqui é que nós já demonstramos arrependimento, nós já demonstramos a nossa fé, que foi uma fé primária, salvífica. Ele está dizendo para nós aqui, né? Seja lá Barnabé, Paulo, seja... Sim. Ele está dizendo para nós aqui, olha, a fé não é mais algo que vocês devem discutir. Não voltem para as questões da salvação mais, não voltem para as questões que já se passaram. Uma igreja que vai se expandindo e não expande o seu assunto. Uma igreja que vai se expandindo e não se expande em outras doutrinas que complementam as doutrinas elementares. Nós temos outras doutrinas que a igreja cristã comporta. Sim. Então, na transição, sim. Eu creio que a transição, ela
aquilo que foi escrito aos hebreus é direcionado a eles, é dito a eles, eles olham para o seu conteúdo e percebem que essa mudança toda aqui é sair de uma conversão, tendo algumas heranças judaicas e entrando na compreensão neotestamentária, eles passam a observar um outro mundo. Eles passam a observar um progresso. O judaísmo, ele não tem um progresso. O judaísmo, ele se finca nas questões legais. O evangelho aponta para frente, dizendo que este já veio, que este ainda virá, e que a igreja vai indo em direção, é o que Paulo diz, nós estamos indo em direção àquele que um dia nos visitou. Nós não podemos ficar lá atrás, sendo que o Cristo, inclusive, já deve estar voltando, ao meu ver. Né? Muitos cristãos não acreditam nisso ainda. Mas Jesus está voltando e nós, como igreja, não estamos vivendo como o primeiro século. Verdade. Se estamos vivendo como o primeiro século, nós vamos levar um baita puxão de orelha. A bem da verdade é que há um progredir, a vida cristã é uma progressão. Sim. Depois a gente vai falar um pouquinho desse avanço também, como é que o irmão identifica isso, ou até identifica esses retrocessos, isso que barra o nosso avanço, né? Para a gente entender. Mas, Marcelo, eu quero ouvir do seu lado, porque você citou essa questão dos judaizantes no nosso culto moderno, vamos dizer assim. Sim. E, de fato, a igreja tem presenciado aqui, já foi inclusive debate aqui do Vejam Só, a utilização desses métodos. Mas o irmão falou pouco sobre esse avanço que o professor Joelei citou. No versículo, ainda no primeiro versículo mesmo do texto ali, ele fala, né? Não lançando de novo a base. Ou seja, parece que já está algo determinado ali. Sim. E que a gente não deve mexer numa lista que vem aqui na sequência. Será que hoje a gente não tem reinventado essas listas aí também? Como é que o irmão observa isso? É isso mesmo. Obras, fé, batismos, e imposição de mãos. Como é que o irmão observa isso? Os pastores antigos, nossos pastores da Assembleia de Deus, diziam assim, que quando acaba a unção, começa a invenção. É por isso que eu disse aqui que nós, muitas vezes, continuamos como os hebreus, pessoas imaturas na fé. Que a maturidade não está ligada ao tempo de vida cristã. Tem cristãos com 20 anos que não têm maturidade nenhuma na fé. São meninos na fé. E Paulo disse isso, olha, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais. Então, a grande tensão aqui do Hebreus, que, aliás, o autor se coloca dentro, porque olha a expressão aqui, ó, deixemo-nos, ele está dizendo, eu também estou incluído. Eu não sei se os pastores de hoje colocariam sobre si esta prerrogativa, porque eles se acham semideuses, se acham intocáveis. Então, eu penso que a grande tensão aqui é ficar estagnado, pensando que o cristianismo só se refere às bases que o pastor Joerle falou muito bem aqui, né? Vida cristã não é uma vida estática, estagnada. Paulo diz isso, nós andamos em novidade de vida. Agora, o que é essa novidade de vida? Não é uma novidade forânea às Escrituras. Então, esse texto para nós é um desafio. Ele vai juntar 3 pares aqui, né? Fé, arrependimento e fé, isso é de natureza pessoal. Depois ele avança para batismos e imposição de mãos, que eu penso que isso ainda tem validade, porque, por exemplo, eu penso que na Igreja Batista, tão quanto na Assembleia de Deus, os pastores são ordenados para a imposição de mãos. Imposição de mãos no Novo Testamento não é apenas a concessão do Espírito, como aconteceu em Atos capítulo 8, depois Atos capítulo 19, os Pentecostes, né, que temos no livro de Atos, mas também Paulo vai falar para Timóteo da imposição de mãos, do ministério, né? A ninguém ponhas as mãos precipitadamente. Então, eu penso que isso ainda permanece. Eu acho que a tensão grande é assim, nós corremos o mesmo risco dos nossos irmãos hebreus aqui, de voltar a práticas estranhas, a colocar nos nossos cultos práticas estranhas e esquecer que a realidade está em Cristo,
né? Que o perfeito, né? A ideia de perfeito aqui não é imperfeição. A ideia aqui, como eu disse, a palavra grega é teleios, é maduros. Essa palavra já começa lá em Mateus 5,48, se não me falha a memória. Sede vós perfeitos como o vosso Pai perfeito é. Bom, a gente nunca será perfeito como Deus, né? Então, a ideia aqui é de aperfeiçoar no sentido de completar, pois o fim da lei é Cristo. Não é que a lei acabou em Cristo, é que o alvo da lei, o propósito da lei é o Mashiach, é o Messias. Então, é nesse sentido que nós devemos avançar, né? A vida cristã é muito mais do que se arrepender. Isso é os primórdios, as bases estão lançadas. Nós temos que avançar, né? Então, essas três perspectivas, que acho que vai ser também objeto aqui de debate, três pares, né? Primeiro, a natureza pessoal, arrependimento e fé. Depois, a natureza eclesiástica, o ensino de batismos e a imposição de mãos. Quer dizer, há uma crescente, a pessoa se converteu, agora vai confessar publicamente a sua fé e não vai parar, porque depois tem a natureza escatológica, quer dizer, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pastor Júlio, eu vou fazer essa divisão também. Vou pegar aqui, pelo que eu entendi da sua fala, principalmente da questão da imposição de mãos. Sim. O pastor Marcelo fez uma outra interpretação aqui, inclusive colocando sobre a questão dos ministros e tal, que parece uma prática mais comum também, mas não foi a associação que o irmão fez do texto aqui, né? Pois é. Acha que encaixa, não encaixa, não vê exatamente essa utilidade hoje? Eu acho que a maturidade ela é requerida tanto pelos judeus, quanto também ela é requerida pela própria igreja. Veja, digamos que alguém para ser batizado, alguém para ser consagrado, não tenha a condição de ter uma imposição de mãos. Digamos que alguém está num campo missionário e ele se ajoelha diante de Deus, ele pede de Deus a orientação para que ele possa ir ao campo, para que ele possa pregar o Evangelho, para que ele possa atuar no Evangelho. Mas ele não tem pares para que possam indicá-lo ou possam levá-lo a essa condição, de maneira que ele não vai passar por uma imposição de mãos. Eu, particularmente, acredito que a imposição de mãos no Novo Testamento, ela não é um problema, porém, ela não é uma condicionante. Porque a minha oração, a nossa oração, muitas vezes, ela por si só já é mais do que suficiente. A grande questão é que a imposição de mãos, ela pode gerar uma compreensão, um certo pensamento de que através das nossas mãos a gente consegue fazer alguma coisa. Bom, existe compreensões dentro dos comentários que aqueles que impunham as mãos, impunham porque eles tiveram contato com Jesus. Eles andaram com Jesus e pelo fato de eles estarem próximos de Jesus, no momento em que eles impunham as mãos sobre aqueles que estavam diante deles, essa situação ela era muito mais próxima. Hoje, você, na condição em que nós estamos hoje, o fato de eu impor a mão ou não torna essa pessoa alguém que Deus quer que ele se torne. Então, veja, não há nada de errado em impor as mãos, mas não é um fator condicionante. A imposição das mãos não torna imprescindível para que alguém seja aprovado, para que alguém esteja diante de Deus ou não. Os profetas não tiveram imposição de mãos. Amós estava no campo, pastoreando o gado, colhendo os figos, mão grossa, as unhas sujas, e não teve um corpo apostólico, não teve um corpo de profetas, não teve ninguém para chegar e, olha, Deus está chamando você, venha cá. E impuseram a mão sobre Amós, ele não ia entender nada, mas ele vai até a sua missão, e isso é o Antigo Testamento, e diante da sua missão ele vai com o poder de Deus. Então, veja, queremos impor as mãos hoje? Podemos. Mas isso parte de um processo que hoje a gente pode ser muito mais percebido
uma visão ritualística, porque o sobrenatural e o espiritual vai além das nossas mãos, né? Até porque eu posso até me tornar um tanto pretensioso em acreditar que as minhas mãos e as mãos do meu colegiado fazem um certo efeito. Então, nesse sentido, é que a gente é meio cuidadoso. Assim eu respondo a sua indagação. Até, talvez, para a gente ficar até mais didático assim, professor Jolie, não sei se a gente pode afirmar isso, que os apóstolos eles tinham uma administração do dom que foi dado a eles então poderiam administrar, te batizo, ou não te batizo, e que hoje, ainda que na utilização disso, essa administração não é necessariamente minha, mas de Deus. Exato. Ainda que dos apóstolos também fique em Deus, né? Mas eles tinham um controle sobre isso, assim, de uma certa forma? Tinham um controle, porque, veja, nós, tanto no período apostólico como no período subapostólico, o evangelho estava muito fresco na mente das pessoas e a dependência, né, daquelas figuras imponentes que andaram com Jesus, que andaram com os que andaram com Jesus. Mas chegou uma hora em que eles morreram. Chegou uma hora em que isso foi passando, o bastão foi indo de mão em mão e chegou em alguém como eu, que nunca estive com Jesus, nunca me dei de frente com nenhum deles, não tive nem a oportunidade de conhecer Judas, né? E aí, de repente, eu posso impor as mãos sobre alguém? Tudo bem, eu vou impor. Me foi dada a autoridade do Espírito. E isso, ao meu ver, cabe na oração. Cabe na oração concordante. A igreja, a comunidade concordando. Sim. E isso seria um sacerdócio universal. É o que Pedro diz. Isso. Exatamente. Não estaria na figura exclusiva do líder, né? Que para o judeu é uma dificuldade. Total. Então, veja, vamos arrancar essas raízes fincadas, né? Onde vocês colocam um nome aos bois e que, se não for desse jeito, não serve. Opa, pera lá. Teve coisas que mudaram. E Pedro, o judeu, entende que as coisas mudaram. E nessas mudanças, elas não foram para denegrir o evangelho, nem denegrir a prática religiosa, mas demonstrar que o Espírito de Deus é mais poderoso do que a gente imagina. Oh, glória! Né? E aí, Marcelo, como é que fica essa questão da imposição de mãos aí, visto que o universo pentecostal trabalha um pouco mais com essa temática, né? Tem uma atividade maior nesse sentido, inclusive com referência aos batismos, Marcelo. Tá. Tem essa questão do batismo com o Espírito, da imposição do líder, do ministro? Eu aqui fazer um contraponto, né, com muito respeito, professor Joerle, né, nós, como disse Agostinho de Hipona, no essencial unidade, nas demais coisas liberdade e acima de tudo a caridade, né? Professor Joerle, uma pessoa muito simpática. Eu penso assim, é verdade que as nossas mãos não têm nenhum poder extraordinário, mas este é um ensino, a meu ver, do Novo Testamento. Tanto Paulino como o próprio Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16, 18, olha aqui, ó. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Né? Então, era uma prática do Novo Testamento, tanto da igreja nascente, por exemplo, na primeira caravana missionária, em Atos capítulo 13, olha que coisa linda, dos versos 2 a 3, para ganharmos tempo, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é uma força, porque ele fala, separai-me agora Barnabé e Saulo. Olha que coisa linda, a Bíblia é fantástica, né? O texto, o verso 1 diz assim, ó, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O que o Espírito fez? Pegou o primeiro da lista e o último. O primeiro era um profeta, Barnabé. O último era um mestre, o Saulo. É assim que deve ser feita a obra missionária. Não adianta só ter o profeta, o desbravador, porque é perigoso tudo virar menino. Não adianta só ter o mestre, porque senão todo mundo fica irracional e não tem. Então, a obra missionária deve ter sido feito assim. Agora o 3, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, a imposição da mão
É um ensino do Novo Testamento da autoridade da igreja, recebida do próprio Cristo, é lógico. Eis que vos dou o poder, exousia. Então, não é nada místico, mas é algo que é um ensino do Novo Testamento. Olha o que Paulo diz, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 22. A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Depois, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, admoesto que reavives, a palavra aqui é anasapiro, no grego, o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, é inegável aqui que há pessoas que têm os dons espirituais e Deus as usa. Isso não é nada místico, não é nada assim, sei lá, não sei a palavra que posso usar aqui. É a graça que Deus concede à pessoa. Então, nesse sentido, eu peço, por exemplo, quando os apóstolos chegam, Atos capítulo 8, um pentecostal clássico, um diácono cheio do Espírito Santo. Acho que faltam diáconos das nossas igrejas assim, né? Sim, sem dúvida. Porque Filipe é impressionante. Ele chega em Samaria ou Samaria, prega o evangelho, demônios são expulsos, saem gritando, pessoas enfermas são curadas, mas pode ver, não há batismo com o Espírito Santo. Não há. Agora, quando os apóstolos chegam, impõem as mãos sobre os samaritanos, o que acontece? Eles recebem o Espírito Santo. Então, todo respeito, né? Estamos aqui com muita educação. Eu penso que o ensino de imposição de mãos no Novo Testamento é um ensino bíblico, é uma doutrina bíblica, mas é lógico, eu concordo plenamente com o pastor, não é a minha mão que vai designar você para o ministério, não, como Amós foi, é verdade, como Jeremias foi, como outros profetas foram. Agora, isso é um ensino do Novo Testamento. Chamar a igreja, não sei como, todo respeito, pastor Joel, como se dá a ordenação de ministros na Igreja Batista, não sei se reúne num determinado dia e chamam e impõem as mãos, lá não impõem as mãos? A mão é imposta, né? Tá. Bem da verdade que isso se tornou uma questão muito mais, eu diria que muito mais ritualística e dogmática, considerando, sim, a compreensão bíblica, lógico. Entendi. Mas digamos que, vamos supor, que se a gente não impor as mãos nesse novo candidato, e falarmos, não, nós não vamos impor a mão nele. Deus impõe, o Espírito impõe, a compreensão de nós colocarmos ou não as mãos na pessoa, isso implica a questão das nossas decisões em si. Quer dizer, isso nós fazemos, assim como fazemos muitas outras coisas, mas que não definem nem caracterizam necessariamente a ação de Deus propriamente e integralmente, né? Entendi. Mas se torna uma ritualística que, olhando para o texto, nós percebemos que aquilo que os apóstolos fazem não nos é cobrado da mesma forma hoje, porque quando alguém recebe a salvação, nós não corremos até essa pessoa para impor as mãos nela. A ação do Espírito, muitas vezes, ela é muito silenciosa. E é nesse silêncio do Espírito que muitas vezes a gente fica meio que perdido, mas o dom foi dado, mas nós não participamos. Esse irmão é pastor, nós não participamos. Ele foi salvo, nós não participamos. Bom, quando é que a gente impõe a mão? Quando a gente formaliza. Quando a gente convida uma ritual, convida um lugar, um espaço, onde há um culto, onde há um encontro para que isso possa acontecer, sim, formalmente isso vai acontecer. Mas eu creio que o Espírito chegou antes. Sim. Essa é a compreensão. Mas como é que o senhor, por exemplo, pastor Joel, explica aquele texto que o senhor conhece muito bem, o senhor é um mestre da palavra, quando Filipe prega em Samaria e acontece todo aquele avivamento tremendo, mas aí diz a Bíblia que chegaram, né, os apóstolos Pedro e João, aí no verso 17 diz assim, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Isso foi um evento que, historicamente, isso se fez claro,
mas que não se repete na nossa condição hoje, se caso nós formos indicar alguém a Deus. Então, como é que seria hoje? Qual seria a nossa relação hoje nesse mesmo ritual? Né? Tá. Eu vou me remeter a um outro ponto, por exemplo, que não está no texto, mas que é a unção com óleo. Como é que seria nosso ritual hoje? A necessidade da unção, a necessidade da imposição. Isso foi uma característica histórica marcando o período apostólico, a fim de que todos percebessem a ação de Deus por meio da imposição. E é óbvio que Deus quis se revelar por meio dos apóstolos e por aqueles que estavam assistindo. Hoje nós estamos numa condição onde aqueles que são levantados por Deus nem sempre são vistos dessa forma. Nem sempre são levantados para que antes seja percebido, se tornou percebido para nós, se tornou revelação para nós. Nós repetimos, isso vai alterar ou vai fazer com que a ação de Deus se faça igual exatamente? Não depende necessariamente dessa ação ritualística, formal, de todos estarmos mais unidos sobre alguma pessoa a fim de ungí-lo, né? Não acredito que isso possa, nos nossos dias, ser necessariamente algo imposto. Entendi. Doutrinário, né? No sentido da questão da doutrinação. Porque aí eu vou copiar todos os outros aspectos. Como eu falei, o aspecto do óleo, o aspecto da unção. Qual a finalidade, em que sentido isso pode, por exemplo, fazer diferença em ser eu ungido com óleo ou não? O óleo tem as mesmas propriedades espirituais que uma imposição de mão. Existem formas de compreensão cristã que, se o óleo não for colocado na cabeça daquele irmão, daquela irmã, a unção não vai ser colocada sobre ele. Assim também a imposição. E eu já paro e penso a respeito disso, até que ponto isso realmente é necessário. Mas o senhor ainda crê na atualidade dos dons espirituais, ou o senhor acha que ficou aquela época, por exemplo, do senhor orar por uma pessoa, impondo as mãos e ela ser curada? E ela, por exemplo, se levantar de uma cadeira de roda, um dom de operações de maravilhas, impondo as mãos e isso acontecer. Não pelo ato em si, mas pela graça de Deus que está no Senhor, e o Senhor vai lá na autoridade do nome de Jesus, coloca a mão sobre uma pessoa endemoniada. Sim, pela autoridade de Jesus na minha oração, na nossa oração, ela vai ser real, vai ser uma realidade. E nós, por muitas vezes, oramos por certas pessoas sem tocar nelas. Ok. Da mesma forma que nós vamos no hospital, num leito, e a gente ora por aquela pessoa no nosso silêncio, né? E nem sempre impondo, porque, digamos assim, se eu oro pela pessoa no silêncio, naquela quietude, e falo, Senhor, olha, faça a tua vontade, a autoridade é sua, o querer é seu. Levanta esse nosso irmão, tal. E aí Deus fala, mas você não impôs as mãos. Não vou levantar. Na pandemia, a maioria dos crentes não teriam orações favoráveis, né? Nenhuma. Já que estavam isolados, né? Também por esse motivo, orando de longe. Na pandemia só orava de longe. Exato, na oração. Mas é que eu acho que os ministros podiam visitar nos hospitais, não tenho certeza. Não pode. A questão que está sendo posta aqui não é nem essa questão de pôr as mãos ou não, de orar silenciosamente ou fervorosamente. Não estou dizendo isso, que a medida da oração é medida pela extensão das palavras. Eu creio que Deus é soberano, mas Deus se instrumentalizou destes homens aqui. Sim. Eu acho que a diferença deve ficar naquilo que eu comentei antes, né? Que os apóstolos tinham isso na administração deles. Na administração deles. Paulo, mas Pedro. A mesma autoridade foi confiada a nós. Não, tudo bem, aí já não é comigo, mas eu acho que... Não estamos nos colocando no grau dos mas a autoridade que Jesus deu a eles, deu a nós. É a mesma. Por exemplo, Jesus disse, sem interromper, já volta a palavra, Senhor, que sou muito educado, jamais quero cortar o Senhor, que Jesus diz assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. A palavra ali é ergon, é obras de poder, de autoridade. Então, lógico, os apóstolos, naquele sentido, eles eram únicos, eles são insubstituíveis. Só que nós estamos de plena cura. Sim. Talvez a nossa forma
E eu vou dizer isso de uma maneira muito, mas às vezes o nosso jeito aprisionado talvez seja pelas questões do símbolo em si. Ah, entendi. Nós estamos presos pelo símbolo. Nós estamos presos pelos atos, pelas formas. E que muitas vezes a gente condiciona a essência, que é o milagre, que é a capacitação, que é a unção, com a forma. E aí, claro que nós não vamos nos comparar a Jesus. Sim. Mas a forma como Jesus curava, muitas vezes ele tocava, muitas vezes ele fala, pode ir. Sim. Mas o meu filho está morto. Não, ele está dormindo, pode ir lá. Eu quero ser curado. O senhor pode me curar? Quero. Ou tocava no olho, ou falava. Quer dizer, quando a gente ou olha... deixava ser tocado. Ou né? deixava ser tocado. Quer dizer, as mãos são importantes, isso faz sentido. No Novo e no Antigo Testamento, as mãos. Sim. Mas eu acho que nesse progresso que o autor de Hebreus está nos dizendo, ele está nos dizendo assim, olha, penso eu vou ser corrigido no céu. Não, que isso. Mas se vocês não se utilizarem da mesma forma, o Espírito vai agir do mesmo jeito. É nesse sentido que a gente pode talvez perceber o progresso da igreja, em que as coisas podem acontecer independentemente do nosso formato. A forma é importante e ela deve continuar. Não é proibido de maneira nenhuma e nem um pecado nós continuarmos fazendo isso. Mas também não perde o seu efeito se nós não fizermos da forma como a primeira igreja batista de Jerusalém fez. Desculpem os nossos ouvintes, por favor. Não, tá certo. Estou só brincando. Só podia se reunir em assembleia, né? Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus de Jerusalém. Não, Pronto. tranquilo, pastor Jorge, é isso mesmo. Pastor Marcelo, eu queria ouvir do irmão, e até o nosso tempo aí já vai caminhando para o final desse bloco. Só uma observação com relação a essa questão que o texto aponta de não lançar uma nova base. Parece o autor indicar que você já tem um fundamento e que a partir disso você tem que avançar. Inclusive nessa questão da imposição de mãos. O irmão acha que por algum motivo, circunstância, hoje na nossa igreja a gente trabalha com alguma novidade ou lançando algum fundamento que não é esse que deveria ser seguido e avançado? Sim, eu penso. A gente vê isso muito em algumas igrejas que são ditas evangélicas, que de evangélicas não tem nada. Né? Então, eu penso que, por isso que eu disse no começo da minha palavra, que esse texto, ele é um texto de advertência para nós também, não é? Assim como os judeus não deviam se ater àquelas situações, né? Como o professor Jorge diz, batismos, e é verdade que está no plural, porque está remetendo às práticas judaicas de ablução das mãos, de antes de comer, dar a berahá, né? Dar a bênção. Né? Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo assim, essas coisas são transitórias, porque a verdadeira purificação não é apenas das mãos, é a do coração, é a circuncisão do coração, né? Não é o berit milá, que é a palavra para circuncisão, do órgão, né? Genital masculino, não, é do coração, já previsto lá em Jeremias. Havia profetizado, eu farei a circuncisão dos prepúcios do seu coração. E depois também, né, um dia eu conversando com um judeu, eu falei, me explica, ele deu uma volta tremenda e não explicou. Jeremias 31, farei com vós um berit hadashá, uma nova aliança, não como aquele que eu fiz na casa dos teus pais. Que nova aliança é essa? Ele não soube me explicar. Então, eu acho que nós temos que avançar. O cristianismo não é estático, o cristianismo é muito mais que fé e arrependimento. Eu penso que essa ideia do autor é muito mais do que batismo e imposição de mãos, é conhecer a Cristo, é progredir em conhecer a Cristo, aquilo que John Wesley né, cunhou, né, o perfeccionismo cristão, quer dizer, é muito lindo isso, né, no wesleyanismo. Eu acho que nós não podemos parar. A vida cristã se faz em movimento. Estagnou, a gente fica preso a dogmas, a religiosidade, e aí a gente quer prender Deus na nossa forma litúrgica. Não é Deus se fizer assim, não, Ele é o soberano. Sim.
O vento sopra onde quer e ninguém ouve a sua voz. E é assim todo aquele que é nascido de Deus. Que bênção, amém. Ó, vou precisar chamar um intervalo, mas já vou deixar aqui avisado, no próximo bloco, meus convidados, além de considerações finais rápidas para você do tema que a gente abordou, eles vão oferecer para você uma aplicação. Você viu que é um tema muito prático. Isso precisa transformar, de alguma maneira, a sua caminhada cristã ou até mesmo, obviamente, a sua maneira de ver o mundo e as coisas que nos cercam. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Deixa eu rapidinho aqui colocar alguns comentários que nós separamos e depois a gente já chama o intervalo. O Márcio José Sérgio, eles estão respondendo a nossa enquete, tá? Ele fala o seguinte: jamais chegaremos à perfeição nessa vida. O texto fala que a gente tem que avançar para o que é perfeito. Márcio, talvez a ideia do texto seja exatamente essa, né? Avançar, não chegar lá. Isso. Tá bom? O Ezequiel Lima Oliveira: como nação brasileira ainda não saímos do ensino elementar, somos criancinhas engatinhando. Obrigado, viu, Ezequiel? E de fato, a gente precisa avançar, crescer no conhecimento, e a nossa oração é que o Vejam Só sirva, preste um serviço à nação, ao povo de Deus nesse sentido. E encerro com o comentário do Tiago: a grande maioria das igrejas já abandonaram a sã doutrina, estão longe da perfeição. Obrigado, viu, Tiago, pelo seu comentário também. E a nossa oração é que o Espírito de Deus preserve, né, a igreja, de fato, nas doutrinas, na sã doutrina, tá bom? Antes do intervalo, telefone da Grade. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Gosta de estudar teologia, as escrituras sagradas, quer avançar nesse conhecimento? Procura pela Grade. Código 11 3115 0819. Liga lá, tira suas dúvidas, valores, cursos, módulos, todo o formato direitinho, para quem sabe você se tornar o próximo aluno da Grade também, tá bom? Vou colocar aqui para você o site da RIT primeiro. Gosta da nossa programação, gosta da emissora, dos programas, acessa lá, que tem muita informação dos nossos conteúdos e também, obviamente, dos bastidores da emissora, tá certo? E a RIT está em todas as redes sociais. Qualquer uma delas que você acessar, você nos encontra. No YouTube, você tem acesso a todo o nosso material para ver, rever e, obviamente, compartilhá-lo também, tá bom? Tudo lá à sua disposição, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho, hoje nos debruçando ali sobre o texto de Hebreus 6, né, os primeiros versículos, onde fala dos rudimentos da doutrina e do avanço para aquilo que é perfeito. Podemos afirmar que já avançamos? Realmente tem aí uma certa discussão, algum debate em torno dessa questão, recebendo aqui no nosso estúdio o professor Joerley Cruz e o pastor Marcelo Oliveira. Na sequência, eles já vão oferecer considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Fica ligadinho aí. Antes, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, participa do Vejam Só, manda a sua foto e todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, tá bom? Cada 2 meses a gente separa um presente muito bacana para enviar para você. Na sequência, eu vou mostrar qual é o presente que nós vamos mandar e enviar agora no final do mês de agosto, para você que participar. Mande a sua foto pelo Instagram, já aparece aqui, ou pelo Facebook. facebook.com/programa Vejam Só. Escolha a plataforma que você usa, aí você vai direto nas mensagens, tá bom? Na hora que você acessar lá, já vai ter um ícone assim, ó, de foto. Você já clica, que já vai abrir a sua câmera fotográfica, você faz uma selfie, acompanhando o Vejam Só, e manda. Já vem direto aqui para a produção do programa. Aí você coloca o seu nome completo, a cidade e o estado, tá bom? Que a gente vai mostrar aqui, vai te dar o crédito, vai te mandar um abraço. Todo mundo que mandar a foto e aparecer vai concorrer ao presente, tá bom? É fácil, é simples. Manda, participe para você concorrer a um presente, tá bom? Vamos começar com as fotos lá pelo Rio de Janeiro, a cidade de Pechincha, ou o bairro, né? Eu sempre fico na dúvida. Depois manda direitinho lá pra gente, Antônio Cavalcante, por favor. Obrigado, viu, Antônio? Professor Magno Paganelli ali ao fundo, né? Se eu não estou enganado. Exato. Grande abraço, professor, também mestre no ensino das escrituras. Antônio, meu irmão, obrigado, viu? Estava assistindo um baita programa,
Muito obrigado pelo carinho. Próxima foto, vem aqui de São Paulo, capital, é a Carla Menezes, a nossa telespectadora, com o nosso amigo, que está devendo demais uma visita aqui ao Vejam Só, pastor Jamieson. Está devendo, viu, Jamieson? Venha, meu irmão, venha, que agora o Seminário Batista Livre está bombando agora. Aí ele está aí só nas reuniões, né, meu irmão? Está um executivo, é diferente, né? Obrigado. Carla, obrigado pelo carinho. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Encerramos aqui no litoral de São Paulo, na cidade de Santos, a belíssima cidade de Santos. Carlos Lopes é o nosso telespectador. Boa, Carlos. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só. Está ali no computador. Boa. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Que o Vejam Só seja um canal de bênção na sua vida, viu? Obrigado pela audiência. Todo mundo que mandou a foto, esses 3 que eu mostrei, e outros que nós vamos mandar também e mostrar, vão concorrer a este presente aí que vai aparecer para você. Tá aí, ó. Uma Bíblia da tradução King James, que é uma versão muito famosa, muito reconhecida. E essa é uma versão atualizada do texto, tá bom? Deram ali uma repaginada no português, uma atualizada. A Almeida também fez isso recentemente. Vale muito a pena você ter esse material, tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa. Manda a foto, nós vamos escolher uma delas e nós vamos enviar esse material de presente para você, tá bom? Vale muito a pena você ter aí para poder acessar e consultar também, tá bom? Então vai lá e participe. Meus irmãos, o nosso tempo, eu ia falar nosso programa, mas esse programa é outro aqui da emissora, que é o Vejam Só. Mas o programa é nosso aqui também. É nosso também, é nosso, é verdade. Para a gente encerrar, e o tempo está passando rápido, vou dar 3 minutos para cada um, considerações finais e uma aplicação. Pastor Marcelo, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco comecei com o professor Joerli. Por favor, 3 minutos. Que honra, muito obrigado. Pessoal, sigam o nosso Instagram, Marcelo Hebraísta Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Adquiram os nossos livros, os nossos materiais. E Deus abençoe, Zeca. Obrigado viu, pelo carinho. Professor Joerli, uma honra estar aqui com o senhor, aprendi muito. Bom, quero deixar aqui o pensamento de John Wesley sobre o que ele pensar, porque esse texto, Zeca querido, está falando da perfeição cristã, do avanço, né? E a crítica, abre aspas, do escritor aos Hebreus é que eles estavam estagnados, preocupados com cerimônias, com leis, com rituais e chegou a realidade, chegou Cristo e eles estão presos ao passado. Olha o que disse John Wesley. A perfeição cristã é aquele amor a Deus e ao próximo que implica a libertação do pecado. Dar a Deus é amar a Deus de coração, mente, alma e forças. Isso implica que todas as suas palavras, pensamentos e ações sejam governados pelo puro amor. Então, como disse Calvino, você que é um ilustre calvinista, e aqui eu concordo com o João Calvino, tudo que é mal em mim, sou eu mesmo. Tudo que é bom em mim, não sou eu, é Cristo em mim. Então, que nós avancemos para a perfeição. 3 lições práticas que eu anotei. A perfeição cristã é subsequente à regeneração. Primeiro nós confessamos a Cristo e depois nós avançamos em direção ao propósito que Deus disse. A perfeição cristã não exclui um posterior crescimento. Vida cristã é um crescimento diário, todo dia, não é? Uma pessoa que não cresce, um bebê que não cresce, ele tem algum problema, ele tem alguma doença e isso é perigoso. E a perfeição cristã não suplanta a necessidade de expiação. Se nós estamos aqui, é porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Obrigado, Zeca. Obrigado, Angélica. Obrigado ao Vejam Só. A gente que agradece o carinho. E você, meu irmão, se for esperto, já pegou as referências para o sermão de domingo. Já dividiu em 3 pontos. Pronto. É só fazer uma introdução, uma sermão presbiteriano, hein? Sermão de 3 pontos. Presbiteriano que isso é impossível. Impossível. E, ó, eu sou um calvinista gente boa, viu? Não precisa ter problema, não. O Marcelo fala aqui que é negócio de calvinista, mas eu sou gente boa. Gente boníssima. Você é um campeão de Deus. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço. Os contatos do Marcelo lá no nosso perfil do Instagram. Acessa lá, você vai encontrar muito material bacana, inclusive no perfil dele, tá bom? Muito conhecimento lá também, vale a pena. Muito obrigado. Professor Joerli, 3 minutinhos por irmão também, por favor. Quero agradecer também a você, Zeca, toda a produção.
pastor Marcelo. Muito obrigado. Também foi muito bom conhecê-lo aqui. Honra né? minha. Esse texto é maravilhoso, nos deu a condição de a gente refletir muito nas contribuições aqui. E olhando para esse texto, a única coisa que a gente pode perceber, ou uma delas, é o convite à exortação, ou essa exortação a um convite ao progresso da fé. Progredir na fé. Meu irmão, não se escravize nas formalidades, não se escravize naquilo que obstacula o teu acesso a Deus, mas entenda que a oração simples propõe qualquer coisa a Deus. O nosso achegar a Deus é algo que a gente pode fazer isso de maneira muito simples. Verdade. E que Deus está aberto, independentemente de qualquer coisa. Isso é sinal de progresso. Quanto mais próximos nós estarmos em Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus, nosso Pai, ainda que esteja no céu. Mas isso Ele nos traz, e a vida cristã nos leva a essa condição. O mais importante de tudo é sabermos que nós glorificamos a Deus, e a nossa vida progredindo é para que a gente agrade a Deus. E eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é lutar contra os nossos pecados. A nossa luta contra os nossos pecados, essa daí não ficou antigo. Isso aí não vai ficar nunca como uma prática antiga. Lutar contra os seus pecados, eu lutando contra os meus, a fim de que Deus seja agradado. Deus vai se agradar muito mais do que qualquer forma ritualística que você se colocar diante dele. Fica aqui a minha contribuição e o meu abraço para você e a vocês aqui também. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, viu, professor Joelhei, também pelo carinho. O irmão querido aqui do programa sempre gentilmente atende os nossos convites também. Os contatos do professor Joelhei também à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Segue por lá e você vai conhecer um pouquinho do ministério do irmão também. Fique à vontade, tá bom? Antes da gente encerrar, deixa eu colocar aqui o resultado da enquete. Nós colocamos lá no nosso Instagram perguntando para você se você acredita que hoje nós permanecemos nas doutrinas elementares ou já partimos para aquilo que é perfeito. Obviamente, diante de toda a elucidação que foi dada aí durante o programa. 32% afirmam que nós permanecemos nessas doutrinas elementares, nesses rudimentos. 68% acreditam que nós já avançamos ou partimos para aquilo que é perfeito. Obrigado a todo mundo que votou, todo mundo que participou. O Vejam Só existe por conta da sua contribuição. Então, acesse, participe, mande indicação lá de tema, sugestão, convidados, mande a sua opinião, pode interagir à vontade, a gente gosta demais dessa sua participação, tá bom? Além, é claro, de sempre responder às nossas enquetes, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só, sempre preparado com muito carinho para você. Um abraço e até lá!